Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e manutenção de hardware. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com a família de processadores Intel, que é a empresa que mais fabrica processador na área de computadores e notebooks, né, desktops. O objetivo nosso hoje é trabalhar com esses processadores. Pois não, Bernardo, pode falar. Professor, hoje eu sonhei com você. Armando, Walter, Samuel, alguma dúvida? Posso continuar? À vontade. Beleza. Beleza. Vamos lá, gente. Para você ver a quantidade, né? Aqui, ó, está sendo apresentado 10 produtos de processadores Intel Core i3, que é a linha mais baixo nível, mais popular da Intel, né? Que é o i3, e ele está na 11ª geração. Então, hoje, se você for comprar um processador, você tem que estar ciente que você já está na 11ª geração. O que define que um processador está na 10ª geração? É esse número aqui que representa o modelo dele. Após o i3, tem traço, esse 11 aqui significa 11ª geração. Ficou claro isso? Sim. Veja só, os processadores Intel i3, eles têm de 2 a 4 núcleos, né? Se você observar aqui, ó, todos esses aqui listados, eles têm de 2 a 4 núcleos. Então, ele é dual core ou quad core, né? Vai depender do modelo que você escolher. Vou pegar aqui um mais simplesinho, né? Dessa linha de processadores. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse processador i3 1115GAE, ele tem 6 MB de cache. O que é cache? Cache é uma memória interna de altíssima velocidade. Se você tem vários megas de memória cache, né, isso impacta na sua performance. Quanto mais cache você tiver, mais rápido você acessa a memória do seu computador, mais rápido você acessa os dados, mais rápido você acessa os programas. Beleza? Então, isso é um critério, né, uma especificação técnica do processador, o número de caches, o tamanho da memória cache. Beleza? Então, esse cara tem 6 MB de memória cache. Isso é uma informação importante para vocês aqui, que eu estou dando destaque nesse especificamente aqui, ó. Né? Ele tem um clock, que é a frequência máxima dele, tá? A frequência máxima dele, que é quando o clock está na sua potência total, ela é de 3,9 GHz, né? Então, é o clock, isso é o clock do processador. Só para mostrar para vocês o que é o clock, eu preparei um videozinho aqui, a gente depois vai retomar. Deixa eu só mostrar para vocês aqui um vídeo bem simplesinho que tem a ver com o clock, tá? Vou passar ele aqui rapidinho para vocês entenderem e aí eu paro e explico também. Bem tranquilo da gente entender. Deixa eu colocar ele aqui. Clock. Vamos lá. Beleza. Vou colocar aqui. Qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Depois eu vou colocar o link desse vídeo significa também. relógio. Para entendermos a função do clock em um circuito eletrônico, Vocês estão escutando pense bem? em Só me responde, por favor. significa relógio. Para Perfeitamente. entendermos a função do clock em um circuito Então, eletrônico, vou recomeçar, ó, começando do zero. clock em inglês significa relógio. Para entendermos a função do clock em um circuito eletrônico, pense em um relógio. Para que serve um relógio? Um relógio
serve para que você se mantenha sincronizado com outras pessoas. Se você marcar uma consulta médica às 9 da manhã, você está simplesmente combinando com o médico que quando o seu relógio e o relógio dele marcarem 9 horas, você estará lá e ele terá de lhe atender. Assim, tanto você quanto o médico estarão sincronizados e ambos poderão se preparar para, naquele momento, estarem disponíveis um para o outro. Na eletrônica, o clock é também uma espécie de relógio que mantém os circuitos sincronizados. Por isso, a ideia de clock tem tudo a ver com sincronia, manter as coisas trabalhando ao mesmo tempo na mesma velocidade. Veja esta dança. Os personagens estão em sincronia, porque todos executam os mesmos movimentos ao mesmo tempo. Em um circuito eletrônico, com milhares de componentes efetuando o processamento das informações ao mesmo tempo, é essencial que todos eles estejam sincronizados, atuando na mesma velocidade e na hora certa. O clock nada mais é do que um sinal digital pulsante que servirá para que os circuitos se mantenham sincronizados. Ele nada mais é do que um sinal quadrado. Esses pulsos do clock podem ser comparados às batidas de um coração. Como você já sabe, o coração tem a função de bombear o sangue para todos os órgãos do corpo humano, mantendo todos eles em funcionamento. No caso da eletrônica, o clock envia esses pulsos para todos os circuitos, fazendo com que eles funcionem em sincronia. Esse sinal, representado por zeros e uns, tem uma certa frequência. A frequência é a quantidade de pulsos por segundo de um sinal e é medida na unidade Hertz. Galerinha, veja só. Ele acabou de explicar duas coisas aí que são importantes, tá? A primeira é o que é o clock. O clock é esse sincronizador. Em um dispositivo elétrico, eletrônico, né, como um computador, você tem as coisas, o gatilho das coisas acontecer, aquele impulso para as coisas acontecer, é ou na subida do clock, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, peraí. Pegar bem na hora aqui, ó. O processamento, a leitura de dados da memória RAM, a escrita de dados na memória RAM, há uma operação aritmética dentro da ALU no processador, uma ação do controle dentro do processador, a central de controle, né, que eu mostrei para vocês ontem. Tudo isso acontece ou na subida do clock, quando ele passa de 0 para 1, ou na descida, quando ele passa de 1 para 0. Então, todas as operações do computador, elas acontecem ou na subida do clock ou na descida do clock. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, leitura de dados na memória RAM. A unidade de controle, né, a central de controle do processador, precisa ler algum dado lá na memória RAM. Ela vai ler o dado na subida do clock. Então, na subida do clock, ela lê um dado. Ou então, suponha que o processador fez uma operação aritmética, somou 10 mais 20 e quer jogar isso para a memória RAM. A escrita na memória RAM acontece na descida do clock, quando ele passa de 1 para 0. Então, o que ele quer dizer com clock, sincronização? O que é isso? É aonde as coisas acontecem. É nessa mudança do clock, seja de 0 para 1 ou de 1 para 0,
é que o processamento acontece, é que a escrita na RAM acontece, é que a leitura da RAM acontece, é nessa hora que eu envio dados pela rede, é nessa hora que eu recebo dados pela rede, é no clock. Ficou claro essa questão, essa primeira parte? Sim, senhor. Então é isso. Então todo circuito eletrônico ele precisa de um clock, que é um CI, um circuitozinho que fica oscilando, mandando sinal e não mandando sinal, né? Mandando zero, mandando um, mandando tensão naquele circuito e não mandando tensão. E aí, beleza. César, mas quantas vezes isso acontece por segundo? Se o seu clock ele for de 1 Hz, isso acontece uma vez por segundo. Ele sobe de 0 para 1 e desce em uma vez por segundo. Um ciclo de clock que a gente fala, né? O ciclo é assim, ó, eu estou aqui no zero. Então, um ciclo é 0 e sobe por 1, né? E depois desce. Isso é um ciclo de clock. Aí depois eu começo outro ciclo. Cada ciclo desse, se eu fizer isso uma vez por segundo, significa que meu clock é de 1 Hz. Aí vou dar um outro exemplo. Ah, César, o meu dispositivo aqui, ele tem um clock de 1 kHz. Uai, então significa que ele sobe e desce 1000 vezes por segundo. Ah, não, César, o meu clock aqui é diferente. O meu clock, ele é de 1 MHz. Ah, então isso significa que o ciclo de clock, ou seja, que ele vai de 0 para 1 e de 1 para 0, ele faz isso 1 milhão de vezes por segundo. E por último, que é o caso dos processadores, o ciclo de clock, ele faz isso 1 bilhão de vezes por segundo, porque é na casa dos gigahertz. Então, 1 gigahertz, um processador de 1 gigahertz, ele faz esse oscilação de sinal de 0 para 1 bilhão de vezes por segundo. Né? Então, isso é muito importante. Então, quando eu volto aqui e mostro para vocês que o processador Intel Core i3 modelo 1115G4E possui um clock de 3.9 GHz, significa que esse processador funciona com uma frequência, um clock de 3.9 ciclos, bilhões de ciclos por segundo. Então, um processador com 3.9 bilhões de ciclos por segundo é mais rápido em termos de clock do que um 3.7. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. O quanto maior o clock, tem uma tendência do processador ser mais rápido. Evidentemente que tem outros critérios que a gente tem que olhar. Por exemplo, o número de núcleos. Por exemplo, esse i3 1115 aqui, ele tem 3.9 GHz. Se eu analisar só a frequência, só o clock, comparado com o de cima, eu vou chegar à conclusão de que esse processador aqui, né, ele é mais rápido do que o de cima, né? Então, ó, o 1125G4, esse aqui de baixo, não, desculpa, esse aqui. Esse aqui, ele é mais rápido do que o de cima, na hora que eu faço essa observação. Porém, tem outras características que eu tenho que olhar. Por exemplo, esse de cima, ele tem um clock mais baixo do que o de baixo. Um é 3.7, o outro é 3.9. Porém, o de baixo tem quantos núcleos? Respondem para mim, por favor. 2. 2. E o de cima?
O dobro. 4, o dobro. Outra coisa, o de baixo tem quantos mega de memória cache? É 6? Tá meio... Tá 6. borrado aqui para ver. 6, o de cima tem 8 mega. Então, não é só o clock que define a velocidade do processador. O cache também define e o número de núcleos. Né? Então, a gente tem que observar aqui ó, que o i3 é um processador que pode variar o número de núcleos de 2 a 4, e ele tem um clock máximo aqui que está variando mais ou menos de 3.5 até 4.0, né? É isso que ele está acontecendo aqui com ele, né? Ele está tendo essa variação, no caso, e o cache está variando, né, de 6 a 8, né, no caso do i3. Ficou César, claro aí? eu tenho uma dúvida. Nesse caso aí, o que que seria o núcleo? Ele está variando de 2 a 4, mas o que é que o núcleo interfere nisso? O que que seria o núcleo? O núcleo é assim, você tem uma CPU, você tem duas CPUs, você tem 4 CPUs. O núcleo é a própria, você tem duas, nesse caso específico aqui, ó, se você observar, deixa eu colocar para vocês aqui, deixa eu marcar, um processador com 4 núcleos, ele tem 4 CPUs internas, 4 ALUs, 4 unidades de controle, né? Então, ele consegue processar mais coisas. Seria basicamente como se tivesse 4 motores dentro de um só. Exatamente, como se você tivesse 4 processadores. Ah, entendi melhor agora. Só e esse aqui você tem 2 processadores. Esse aqui é um dual core, esse aqui é um quad core, né? Então, esse cara esse aqui de cima, ele faz mais coisas do que esse aqui de baixo. Entendi. Né? Então, tem essa característica. E outra coisa também que é importante a gente comparar é o TDP. O TDP tem a ver com a potência desse processador, o quanto de energia que gasta esse processador. Vamos comparar aqui, ó, esses dois, né? Peguei outros dois aleatoriamente. Esse processador aqui, ó, ele tem 12 MB de cache, ele tem um clock de 4.4 GHz, ele tem 4 núcleos e ele tem um TDP de 65 watts. Esse cara aqui puxa mais energia, gasta mais energia, né, do que esse aqui de baixo. Porque esse aqui tem 2, o clock dele é mais baixo, ó, 3.9, ele tem menos memória cache e ele gasta aqui um TDP de 15 watts. Então, esse processador de baixo aqui, ele gasta menos energia do que o processador de cima. Ficou claro essa questão do que é o TDP? Sim. Sim, senhor. Na prática, o TDP não é bem potência, não, tá? Mas a gente pode entender como sendo potência. Mas TDP, deixa eu só colocar para ficar bem claro, eu gosto de ser bem claro. Aqui, ó, deixa eu só compartilhar essa tela. O TDP é uma medida aproximada do calor produzido ao executar aplicações reais que demandam alto poder de processamento. Como o comportamento do processador varia bastante de uma aplicação para outra, o TDP é determinado por uma média considerando diversas aplicações de teste, acrescentando uma margem de segurança. Entretanto, a maioria dos fabricantes estimam o TDP abaixo da quantidade. O TDP na verdade, é a quantidade de calor gerado, mas se você gera muito calor, automaticamente você está gastando mais energia. Ficou claro essa questão? Sim, senhor. Então, é por isso, ele não é potência, não, tá? A sigla
de TDP, quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó, o wiki. Que ali ele coloca bem... Deixa eu colocar aqui, ver se tem em inglês essa página. É isso aqui, ó. Thermal Design Power, que seria essa potência térmica, né? Ó, é a potência térmica, ou seja, o calor gerado por um componente que o sistema precisa dissipar. Por exemplo, um sistema de um processador pode ser projetado para trabalhar com 20 watts TDP, o que significa que ele pode dissipar 20 watts de calor sem exceder a temperatura máxima. Então, o TDP ele tem a ver com... É porque watts e calor têm uma correlação. Então, é por isso, né? Mas ele não é só watts, ele é watts TDP, né? Que é esse calor gerado, essa potência, né, desse calor gerado. E aí, para você resfriar isso, né, você precisa, né, de alguma coisa que resfrie 20 watts de potência, né? Então, o cooler seu tem que estar de acordo com aquele TDP gerado, com aquele calor gerado. Então, não é uma tradução literal, TDP e potência, mas é potência térmica, né? Basicamente isso, é a potência térmica, mas quanto mais potência térmica você precisa dissipar, mais energia significa que gasta o seu processador. Consequentemente, você pode inferir que esse TDP é o gasto de energia dele. Ficou claro? Sim. Então é por isso. Sim. Tá? E por último, você tem aqui o processador gráfico embutido dentro do processador. Então, todo processador tem internamente uma GPU, que é uma Graphic Process Unit, que significa unidade de processamento gráfico. A AMD ela chama esse unidade de processamento gráfico de gráfico UHD aí, ó, Intel, né? Esse é o nome que ela dá para a GPU interna. Então, todo processador ele tem internamente um segundo processador, que é um processador gráfico, né? Aqui ele não tem tantas características, ele só fala que esses Você processadores... tá mostrando ainda a tela da Wikipédia? Ah, não, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Volta rapidinho. Professor, mas os processadores que o nome termina com F não tem interface gráfica, né? Ah, eu não sabia. Não sabia. Eu acho que Ah, entendi. Ele é só o processador e ele não tem o chip gráfico nele. É isso? se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Ah, entendi. Pode ser isso e pode ter essa relação mesmo, né? Aí deixa eu só habilitar o outro aqui. Esse é o i3, né, que a gente acabou de mostrar. Deixa eu só mostrar aqui agora. A mesma linha de geração, né, só que do i5. Qual que é a primeira coisa que você percebe aqui no i5 em termos de core? Núcleos, em termos de núcleos. Ele gira em torno de 4 a 6 núcleos. Exatamente. Então, você aumenta aqui o número de núcleos, né? Então, é um processador que você já aumenta o número de núcleos. Se você observar aqui, olha o cache dele. O cache dele nunca está em quê? Ele varia de 8 A 12. a 12, né? Então, o outro já variava de 6 a 8, né? Então, ele tem mais cache, mais memória cache. E a frequência dele, o que tem a frequência máxima dele? Ela está aqui em torno de 4.5, 4.8, 4.9,
Não é isso? Sim. Você acaba que você tem um clock maior quando você trabalha com o i5, né? Então, você tem aí, acaba que você tem mais poder computacional. Por que que o i5 é melhor? Hoje, vocês têm argumentos técnicos para falar, né? Olha, não, o i5 é melhor, por quê? Porque ele tem, normalmente, ele tem mais núcleos, tem que ver o modelo dele, né? Você pega o modelo dele aqui, ó, o i5 11500. Deixa eu só ver qual que é o meu i5 aqui. Para a gente ver qual que é o processador, vocês vão usar um software, vocês podem usar, ele chama HW Info. Vou baixar aqui para vocês verem. Então, vocês podem vir aqui, ó, nessa página do HW Info. Aqui, ó, ele vai ter, vocês podem vir nesse portable aqui, tá? E podem fazer o download dele, no caso, a versão 64 bits. Deixa eu fazer o download dele. Ver se vai dar certo. Ele abriu outra tela aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Esse portable. Vamos ver se ele faz o download dele aqui. Vou salvar. E vou executar esse software. E vou mostrar para vocês a execução dele. É só abrir, né? Ele vai abrir aqui, aí basta você executar. Ele é bem tranquilo. Tô pedindo autorização aqui, eu vou executar. Deixa eu compartilhar a tela dele. É só você mandar executar, o run, executar. Ele faz uma análise do seu hardware, do hardware da sua máquina. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. A execução dele, né? Aqui, ó, ele executou. Na verdade, deixa eu minimizar aqui. Isso, ele dá esse resultado aqui do meu processador. Ó, deixa eu ver se eu consigo executar. Não, sou obrigado a mostrar o relatório. Eu quero só esse sumário aqui. Deixa eu colocar ele separado. Que aqui eu vou dar destaque para ele. Ó, o meu processador, ele é um i5 7500T. Tá vendo? Ó? Ele mostra um modelo na hora que você executa, tá? Ele tem um TDP de 35 watts, que é essa potência térmica, né? Então, significa que ele gasta mais energia, porque ele gera mais efeito Joule, beleza? Ele tem 4 cores, beleza? Ele é 4 núcleos. Ele tem aqui, deixa eu ver qual a informação. Ele tem 6 MB de cache. É essa última informação aqui que importa. Tá pequenininho aí, não tá? Tá bem pequeno. Bem pequenininho. Eu vou dar uma lupa aqui só para mostrar para vocês. Melhorou? Sim. Sim, agora tá legível. Sim. Tá, aqui, ó. Então, ó, esse cara, ele é um i5 7500T, né?
O clock dele, ele já mostra aqui, ó, na hora que você seleciona, né? Ó, ele é 2.7 GHz, é o clock dele. Não é um clock baita clock, não, né? Ele tem 4 cores, tá? Ele tem 6 MB de cache e ele tem um TDP de 35 watts. Porém, aqui ele mostra, ó, a CPU, esse clock de 2.7 é o clock convencional dele, né? É o clock que a gente chama de clock base dele, né? Mas ele tem um clock Turbo Max, que é o que a gente está usando na comparação, de 3.300 MHz, que equivale a 3.3 GHz, né? Esse é o CPU turbo dele, né? Ele está sendo máximo, vamos dizer assim. Aí tem algumas informações aqui a mais, por exemplo, ó, qual que é o socket dele, né? Que é eu tenho que comprar para esse processador uma placa-mãe que tenha esse socket aqui, ó, que é a LGA 1151, para ela ser compatível com o meu processador, entendeu? Então eu tenho essa característica. Deixa eu só pegar aqui, mostrar para vocês que se eu for comprar uma placa para o meu processador, eu tenho que observar essa característica aí, ó. Né? Ela tem que ser uma LGA, né, 1151, para o meu processador ser compatível com ela. Aqui está um exemplo, ó, de uma placa, né, ela é LGA. Aqui, ó, aqui mostra, é uma ASRock, uma boa placa, né? Essa placa, olha aqui para você ver, o meu processador ele vai encaixar nesse socket aqui, ó, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que é o 1151, beleza? Esse é o socket. Então eu tenho que ser compatível. Então esse meu processador ele é compatível com esse socket aí que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que é essa placa. Você tem que observar esse LG1 na hora que você vai, né, comprar a placa. Deixa eu abrir a lupa aqui de novo. Vamos ver se tem mais alguma informação relevante do meu processador, né? Aqui, ó. Eu tenho então, beleza. O socket dele é esse H4 LGA 1151. Aqui, ó, tem a tecnologia, esse 14 nanômetros aqui, ó, nanometer, significa tecnologia de fabricação dele. Só para se ter uma ideia, isso é o menor componente dele, ele tem essa dimensão, né? Então, os transistores dentro dele, ele tem uma tecnologia de fabricação de 14 nanômetros. Né? Então, você tem metro, você tem milímetro, não é isso? Aí você tem depois nanômetro, é bem abaixo de metro, né? Bem seguindo aqui a escala, ele é bem abaixo, né? 2 elevado a menos, deixa eu ver aqui, ó. Eu não lembro direito qual que é a potência do nanômetro. Deixa eu ver aqui, ó. Nanômetro. Ó, é 1 vezes 10 elevado a menos 9, que é o nanômetro, né? É pequeno. É muito pequenininho, né? 1 nanômetro é muito pequenininho. Isso é o menor componente eletrônico, né? Que faz parte. Aqui, ó, 1 nanômetro, nós estamos falando de
Ó, um fio de cabelo está na casa de 1 milímetro, né? 100 milímetros aqui, ó. Aí você tem um vírus está na casa de 100 micron. Nanotubos de carbono. Aí 1 nanômetro é muito pequenininho, né? Só ver isso aqui, ó. Que são nanômetros e por que eles são tão importantes na tecnologia. Nanômetro é uma unidade de medida que equivale a 1 bilionésimo de 1 metro, que tem grande relevância na indústria de semicondutores, já que é a escala usada para medir dimensões do interior de qualquer chip, microchip, módulos de memória, processador, GPU. Então, esse cara é produzido com essa tecnologia de 14 nanômetros, né? Ó, para você ter ideia de quanto essa escala é pequena, basta saber que uma folha de papel tem normalmente 100 nanômetros. Um fio de cabelo tem 80.000 nanômetros. Um único átomo de ouro tem aproximadamente 0,3 nanômetros. Os processadores mais avançados do mundo são feitos em processos de 14 nanômetros, que é o caso aqui do meu i5, né? Então, lá dentro, ele é feito, né, usando uma tecnologia, né, em que os componentes internos, transistores, né, eles são feitos nessa dimensão de nanômetros. Hoje, para os smartphones, você consegue ter até menos, tá? Esse nanômetro aí acontece dele ficar até menos. Ao invés de ser 14, é 9, eles conseguem fazer isso. E por outro lado aqui, ó, eu tenho a minha placa gráfica dentro do meu processador. A gente vai ter uma sessão só de estudar placas gráficas, né? Mas dentro do meu processador tem um Intel HD Graphics, né? Que é essa 630. Basicamente, aqui não tem muita... aqui talvez, não sei, aqui, ela está conectada aqui nesse barramento PCI Express, está desabilitado. Então, aqui ele fala que eu acho que ele deve ter... Ah, tá. Essa memória interna, é isso que é importante, ó. A placa gráfica, o processador gráfico, ela tem normalmente uma memória RAM interna, que é independente da memória RAM do computador, né? A memória RAM está aqui embaixo, ó. A minha é essa DDR4 2400, né? Ela tem internamente uma memória, e essa memória, ela tá aí, ela é de 1 GB, tá? E essa minha placa gráfica, ela tem núcleos diferentes, que a gente chama, ela tem unidades lógicas e aritméticas diferentes. No caso específico dessa placa aqui, que é a Intel HD Graphics 630, ela tem 192 unidades lógicas e aritméticas internamente. Então, esse software aqui, a HWInfo, ele me traz informações bem relevantes do meu hardware, né? Depois a gente vai estudar outras aí, mas por enquanto é isso, né? Então, a minha é essa Intel HD Graphics 630 com 1 GB de memória interna. Ela tem 1 GB de memória dedicada para ela. Antigamente, os computadores, as placas gráficas, elas eram off-board, ou seja, elas não vinham embutidas no computador e elas roubavam a memória RAM. Hoje, elas já vêm embutidas no computador e elas não roubam a memória RAM. Entendeu? Ficou clara essa questão?
A gente vai estudar melhor. Sim. A gente vai estudar melhor depois as placas gráficas. É só para mostrar que o meu computador veio com essa placa gráfica e também com uma CPU. Então, ele tem uma CPU e uma GPU, né? Basicamente é isso. Bem, voltando aqui para a nossa aula, deixa eu habilitar aqui. Ah, beleza, vocês devem estar vendo aí. Aqui eu tenho o i5. Aí aqui, ó, eu tenho também a família i7, né, que são os processadores i7. O i7 é um pouquinho mais bagunçado, tá? Você vê aí, ó, tem i7 que é 4, tem i7 que é 8, né? Você tem i7 que chega a 8 núcleos. No caso específico do i5, se você observar, ó, o i5 não teve nenhum que teve 8 núcleos. Aí você só consegue 8 núcleos no i7, né? E então no i7 aqui você consegue chegar a 8 núcleos. É uma característica que distingue, né, um processador i5 do i7. E você consegue atingir outros clocks, né? Por exemplo, com o i7, ó, tem um aqui que tem 5 GHz. Você não tem nenhum que tenha 5 GHz, do i5 nem do i3. Então, você consegue ter aqui mais clock. Outra coisa que você tem é o cache. O cache aqui ele chega até 24 MB. Então, você tem aqui um cache maior, né? O convencional aqui é 12 MB, você pode chegar até 24, inclusive 18 MB, tem alguns aqui. E você tem aqui também a mesma placa, aqui você tem outras placas gráficas, que é essa Intel Iris Xe Graphics Eligible, eu acho que a pronúncia Eligible. Então, você tem aqui variações. Por exemplo, essa placa aqui é a 750. Vamos pegar um exemplo aqui dessa placa gráfica. Então, eu tenho aqui uma placa gráfica 750, memória, memory size. Vamos ver aqui. Ver se tem alguma coisa aqui. Ele tem mais opções de suporte, mas ele não fala especificamente da memória, não, né? Se eu tivesse aqui, ou se eu rodasse o HWINF, ia perceber que a gente consegue ver, né? Vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui, 750. Aqui, ele tem 256 cores, né? Que é diferente. O 630, que é o meu aqui, ó. Ele tem só 192, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Que não fala da memória, não. Eu vou confirmar para vocês depois, porque eu estou vendo aqui, ó, que a memória ela é compartilhada. Pode ser, gente, que aqui nesse meu caso aqui, ó, ela não tenha memória interna, que ela esteja usando 1 GB da minha memória, sabe? Da minha memória RAM. Aí agora eu fiquei na dúvida, porque eu vi ali agora essa questão de memória interna, sabe? Deixa eu só ver se eu consigo ver alguma coisa de memória.
Porque às vezes ela está alocando a memória e eu fico sem memória disponível. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, tem uma reserva de memória aqui, aí não dá para eu saber, né, quanto de memória que eu tenho aqui na minha... Só um minutinho, gente. Então, aí agora eu fiquei na dúvida se, por exemplo, não sei se vocês entenderam a minha dúvida. Entenderam qual que é a minha dúvida? Não. Não, aqui, ó, tá vendo esse 1 GB aqui da GPU? Eu não sei se ela tá utilizando utilizando da memória RAM minha, sabe? Entendeu? Ou se é uma Agora eu entendi. ou se é uma memória interna dela. Porque a placa gráfica, ela tem uma memória interna, sabe? A placa off-board, né? Então, eu não sei se ele está usando a memória RAM. Eu estou tentando ver aqui se tem alguma coisa... Tá vendo aqui, ó? A memória, aqui ela está colocando a memória da GPU 03. Ah, é mesmo, ela é compartilhada, ó, memória da GPU compartilhada 03. Então, a minha GPU está utilizando 03, né? E realmente é mesmo. Se você for observar, ó, aqui, ó, não sei, não dá para saber, não sei se é isso. Mas eu imagino que é compartilhado, pelo fato de estar escrito aqui, que a GPU ela está usando, ela pode usar, né, até 3.9 GB e ela está usando 0,3 de memória compartilhada. Não sei se isso tem a ver, né, com a questão aqui. Talvez sim, né? Então eu acho que essa memória aqui, ela está usando a memória RAM, na verdade. Eu acho que eu estou quase certo. Mas depois eu vou ver isso com mais calma, né? Então, você vê aqui, voltando, então, você tem o i7, que tem essa característica, né, de ter mais cache e de ter placas gráficas mais modernas, né, com mais cores e etc. E ele também tem mais cores. Ele chega a 8 cores aqui. E, por último, você tem aqui o i9. Né? Você tem um i9 que é a linha top da Intel, né? Onde você, ó, os cores não aumentam, né? Muito. Olha para você ver, você tem só 8 cores. A frequência aumenta, você consegue chegar a 5.3 GHz aqui. E o cache, aí você tem no mínimo 16. No mínimo de 16 de cache, né? Então, você tem no mínimo 8. Então, se você comprar um i9, você obrigatoriamente vai ter 8 núcleos. Então, não tem erro, né? No mínimo 16 MB de cache você vai ter, obrigatoriamente. E você tem um clock um pouquinho mais alto, que pode chegar a 5.3. Então, da Intel, o clock máximo aí é do i9, que é o 5.3, né? Agora, você vê que é um TDP alto, né? 125 em alguns casos aqui, né, que tem definido. Enfim, é um processador que não está preocupado com a questão energética, né?
consome uma energia brava aí. Então, o I9, olha, o mínimo de núcleos é 8. Ficou claro, gente, essa comparação? Sim, senhor. Deixa eu só comparar aqui, ver essa opção de comparar. E tem aqui até uma comparação, ó, que você faz entre os da família I9, né? Então, aqui, ó, ele dá o resultado da comparação no próprio site aqui. Você tem esse i9, o modelo dele aqui é o 11900. Aí que você falou do F, né? Não sei se esse F aqui significa isso que você falou, Lincoln. Você tem aqui ó, o 11900, 11900, 11900, 11900T, 11900KF. É porque, tipo assim, se eu não me engano, o F significa que não tem placa gráfica, o T significa que ele consome baixa energia e o K é porque ele é liberado para overclock, eu acho. Ah, é assim? Eu acho que é. Ah, massa, hein? Massa. Não sabia disso. Ó, letter Intel process after model. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Intel process name. Aqui, ó, ele deixa claro aqui, né? Aqui, ó. Ele tem aqui a marca Intel Core. Aí ele tem aqui um modificador da marca, que é o i7. Ele tem a geração e ele tem esse SKU numeric digits. Não sei. E ele tem um sufixo aqui, né? Vamos ver o que é o sufixo. Sufixo é o que vem após o nome, né? Então, aqui, ó, indica a geração. O SKU numeric digits, vamos ler. Para a maioria dos processadores Intel, os últimos 3 dígitos do produto são a SKU. SKUs são definidos em ordem, são definidos à medida que processadores naquela geração e na linha de produção são desenvolvidos. Ah, tá. O SKU é tipo assim, uma versão dele, né? Esse SKU, ele, à medida que ele vai sendo produzido naquela geração, ele vai alterando o SKU. Aí ó, ele até deixa. Entretanto, SKUs, números SKUs não são recomendados para fins de comparação, né, em diferentes gerações ou linhas de produto. Eu acho que é isso mesmo. Quanto mais alto um SKU dentro de uma marca de processador idêntica, a geração terá mais características, né? Terá mais recursos. Deixa eu só pôr para traduzir aqui, que esse texto aqui não está altamente difícil de traduzir. Por que não deu a opção de traduzir? Mas não é isso que a gente está interessado, não, né? Vamos lá. Vamos lá.
Ó, você tem o sufixo U, Y, H, K e etc. Aí vamos ao sufixo. Sufixo G1, G7. Você tem níveis gráficos. Processadores com tecnologia gráfica integrada somente. O E significa embedded. Embedded é embutida, né? Então, chip gráfico embutido. O F requer uma placa gráfica discreta. Eu acho que pode ser isso, né? Esse discreta aqui significa que não é conjunto. Nesse contexto aqui, ele é um antônimo de embedded, sabe? Esse G inclui um gráfico discreto no pacote. O H significa alta performance para mobile, né? Alta performance para mobile. E aí você tem razão, o K aqui é unlocked, né? De destravado. Alta performance otimizada para mobile, porém destravado. E o HK significa alta performance otimizada para mobile, quad-core. O K é unlocked. O S é edição especial. O T é otimizado para consumo, né, de potência, igual você falou. Por exemplo, o T é para notebook. Concorda, o Lincoln? Sim, sim. O U, ele tem uma eficiência para mobile, também gasta menos Eu acho que é energia. o T e o U os que mais usam no notebook, eu acho. O T e o U. Ou seja, o Y também, ó. Ele consome pouquíssima energia, né? E o X, XE. Depois vocês dão uma olhada no de vocês, se for Intel, que é o que nós estamos analisando aqui, se isso corresponde, tá? Mas aí tem todos os SKUs aqui, os sufixos, né? Sendo apresentados. Mas é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês na nossa aula de hoje. Essa que é a ideia. E é isso. Eu vou finalizar a nossa aula aqui. E aí, qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição de vocês. Ok, senhor.